Oi pessoal, aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. Leilão de direitos é um bom negócio? Bom pessoal, hoje vamos tratar novamente de um tema que gera muitas dúvidas em quem está acostumado a participar do leilão, em quem está iniciando e que são os leilões de direitos. Antes de começar o nosso vídeo, já deixa aqui o seu like se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe com alguém que, assim como você, vai gostar de conhecer o leilão de verdade e vamos juntos tratar do tema do nosso vídeo. Quando você vai participar de um leilão, normalmente você imagina que ao comprar um bem, você vai ficar com ele para si, ou seja, você vai ser o proprietário. Mas se estivermos falando de um leilão de direitos, você não vai ser juridicamente o proprietário desse bem. Você vai ser o detentor dos direitos que estarão sendo alienados por meio desse leilão. Nós já temos aqui no nosso canal um vídeo que nós vamos deixar aqui relacionado para você também assistir, em que a gente fala sobre o leilão de direitos, falamos sobre os diversos tipos de leilões de direito que podem acontecer, então fica aqui a referência. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre os leilões de direitos decorrentes de alienação fiduciária. Então, o que significa isso? Isso significa que, ao arrematar os direitos que estão sendo leiloados, você vai figurar na relação jurídica da alienação fiduciária, ou seja, você se subroga nos direitos e deveres do devedor fiduciante. Vamos entrar bem mais específico para você entender. Primeiramente, vamos falar da parte do leilão judicial, da parte que vai originar esse leilão, e aí a gente fala especificamente da alienação fiduciária. Quando está acontecendo ali a execução, seja por meio de um processo de execução, ou seja, uma fase de cumprimento de sentença, no processo, vão ser buscados bens do executado, do devedor, para fazer frente à execução. Se, por exemplo, for encontrado um imóvel que esteja no nome do executado, vai ser feita a penhora desse imóvel e o leilão acontecerá da propriedade desse imóvel, ou seja, ao arrematar, você será o proprietário, juridicamente, o dono do imóvel. Mas se, por exemplo, for encontrado um bem imóvel em que esse executado figura como devedor fiduciante, o direito que ele detém sobre esse imóvel é penhorável, mas não se trata da penhora do imóvel em si. Vou explicar agora sobre a alienação fiduciária. A alienação fiduciária é uma forma de garantia de uma relação contratual. Então, se uma pessoa compra um bem e submete esse bem à alienação fiduciária, normalmente as operações de crédito imobiliário utilizam essa garantia, funciona da seguinte forma: ao se instituir a cláusula de alienação fiduciária na operação de venda e compra desse imóvel, juridicamente o que acontece é o seguinte: a pessoa que comprou esse imóvel, ele não é o proprietário é a instituição financeira que financiou a operação. Então, a pessoa que comprou, ele entra figurando como devedor fiduciante e ele tem a obrigação de fazer o pagamento do financiamento das parcelas mensais e ele tem o direito de, ao final dos pagamentos, ele sim ter a propriedade do imóvel. Enquanto não for quitado esse financiamento, a pessoa que comprou detém direitos de devedor fiduciante e a instituição financeira permanece com a propriedade do bem. O devedor fiduciante detém a posse direta do bem e a instituição financeira detém a posse indireta. Se não houver o pagamento dessa relação garantida pela alienação fiduciária, pode ocorrer o leilão extrajudicial. Mas isso é outra situação, nós podemos abranger em um outro vídeo. Considerando que exista essa alienação fiduciária, quando lá no processo o exequente buscar bens em nome do executado, ele vai encontrar esse bem. Só que a propriedade desse bem não é de fato do executado, é da instituição financeira, como acabamos de falar, e o executado detém direitos de devedor fiduciante. Então, qual que é a situação jurídica? Não pode ser penhorado a propriedade desse bem, mas podem ser penhorados os direitos que esse executado detém sobre esse bem, ou seja, os direitos de devedor fiduciante. E na prática, o que acontece? Se você arremata em leilão judicial os direitos de devedor fiduciante de um imóvel, você passa a figurar na relação jurídica da alienação fiduciária, ou seja, você substitui o devedor ali da alienação fiduciária. E aí vem a dúvida: arrematar os direitos do devedor fiduciante em um leilão judicial é bom negócio?
Depende, pode sim ser um bom negócio, por vezes pode ser um excelente negócio. Primeiro ponto, muitas pessoas não conhecem esse termo, não conhecem profundamente o instituto jurídico e acabam declinando de boas oportunidades pelo desconhecimento. Existe muita desinformação sobre esse ponto, então você que conhece o leilão de verdade e vai fazer uma análise, que agora a gente vai entrar, para saber se essa arrematação será um bom negócio ou não, você já estará à frente de muitas pessoas que sequer analisaram essa oportunidade, simplesmente por se tratar de um leilão de direitos de devedor fiduciante. Então, você, ao adentrar a análise desse caso, já estará à frente de muitas pessoas. E onde está o ponto que deve ser levado em consideração por você? Você precisa saber os detalhes das dívidas que envolvem o processo. Ao arrematar os direitos do devedor fiduciante, você vai se subrogar nos direitos e deveres dele, ou seja, você vai ter o direito de terminar o pagamento da alienação fiduciária e ter um imóvel para si. Mas aí já está também o dever, você vai ter que fazer o pagamento desse saldo devedor. Então, você precisa saber qual é esse saldo devedor. E agora, voltando para o leilão judicial, quando ocorre o leilão dos direitos do devedor fiduciante, normalmente o valor base do leilão não é o valor do imóvel, e sim é o valor, é o quanto vale o direito do devedor fiduciante. Então imagine que a operação que originou essa alienação fiduciária tenha sido, por exemplo, de R$ 1 milhão e que o executado já tenha pagado R$ 500 mil. Os direitos desse executado consubstanciam esses 500 mil. Então, o valor base para o primeiro leilão, no leilão judicial, para a primeira praça, que normalmente seria o valor de avaliação do imóvel, na maioria desses casos, é o valor do direito do devedor fiduciante. Nesse exemplo, R$ 500 mil. E em segunda praça, o valor do lance mínimo será o valor do direito dele, subtraído do desconto que o juiz estabeleceu. Se a gente pensar em um desconto de 50%, em segunda praça, nesse exemplo, os lances seriam a partir de R$ 250 mil. Então, ao comprar os direitos desse devedor fiduciante, por exemplo, aqui por R$ 250 mil, você vai ficar responsável pelo saldo devedor de 500 mil. Então, para saber se é um bom negócio ou não, você precisa dessas informações. E essas informações devem estar contidas no edital de leilão. Se não estiver ou se houver alguma dúvida, você pode falar com o leiloeiro responsável para obter essas informações e saber se essa oportunidade é boa, se será um bom negócio para você arrematar os direitos desse devedor fiduciante. Como eu disse, em regra, o valor base para o leilão é o valor dos direitos e o desconto estabelecido pelo juiz. Mas em alguns casos acontece sim do bem ser leiloado em leilão judicial com base no valor de avaliação e com base no valor de lance mínimo, que é o valor de avaliação com o desconto aplicado pelo juiz. Nesse caso, muda-se um pouco o parâmetro, mas você continuará precisando saber quais são os direitos desse devedor fiduciante, ou seja, qual é o valor do direito dele e, principalmente nesse caso, qual é o valor da dívida dele. Porque vamos imaginar que o imóvel esteja sendo leiloado por R$ 1 milhão, lances mínimos a partir de R$ 500 mil. Você pode comprar esse imóvel por R$ 500 mil, mas, como a gente deu o exemplo, você estaria assumindo uma dívida de R$ 500 mil. Vai ser um bom negócio? Você precisa fazer as suas contas para saber se será um bom negócio ou não. E muitas vezes, quando o parâmetro do leilão é o valor de avaliação e o desconto estabelecido pelo juiz, mesmo havendo alienação fiduciária, pode ser que já esteja vinculado ao processo o próprio credor fiduciário e que eventual saldo dessa arrematação, ou seja, pagando-se o valor do débito do processo, pode ser que sobre dinheiro e que já seja direcionado para esse credor fiduciário, para a instituição financeira. Então, pode ser que o saldo devedor existente da alienação fiduciária vá ser reduzido pelo valor remanescente no processo. Tudo isso precisa estar muito claro no edital de leilão. No edital da Alfa Leilões, por exemplo, logo no preâmbulo já há informação sobre o objeto do leilão. Você consegue saber se é um leilão da propriedade ou um leilão dos direitos.
E lá nas informações relativas ao valor de avaliação, relativo ao valor para a sua participação no leilão, valor de lance mínimo e desconto, vai ter muito bem detalhado qual é esse valor. Se é o valor de avaliação do bem com desconto ou se é o valor dos direitos do devedor fiduciante subtraído do desconto estabelecido pelo juiz. E você, inclusive, vai conseguir fazer as contas para saber se vai assumir algum valor ou se não vai, e se a assunção desse valor inviabiliza o seu negócio ou se permanece sendo um bom negócio a sua arrematação dos direitos do devedor fiduciante. Então, agora que você já compreendeu os detalhes sobre os leilões de direitos, nós vamos falar de 2 exemplos. Vamos colocar aqui na tela para você visualizar e também vamos colocar os links abaixo. O primeiro deles foi um apartamento em Alphaville. Nesse caso aqui, ocorreu o leilão dos direitos do devedor fiduciante e o parâmetro para a participação no leilão foi o valor dos direitos desse devedor. Neste caso aqui, o valor dos direitos do devedor fiduciante estavam ali aproximadamente R$350 mil e o juiz estabeleceu 40% de desconto, ou seja, o valor para participação ficou um pouquinho abaixo de R$400 mil. E qual é o ponto importante desse caso? Primeiro, qual era o valor do saldo devedor? O saldo devedor estava em quase R$500 mil. Então, se você fizesse uma arrematação aqui pelo lance mínimo, vamos arredondar aí, arrematando esse imóvel por R$200 mil, você teria também arredondado mais R$500 mil de alienação fiduciária pela frente. E aí você se pergunta, seria um bom negócio essa arrematação? E a resposta é positiva, era um excelente negócio, sabe por quê? O valor de mercado desse imóvel supera os R$2 milhões. Entre R$2 milhões e 100, R$2 milhões e 500 é o valor de avaliação, o valor de mercado desse imóvel. Então, arrematando os direitos desse imóvel e mesmo assumindo o saldo da alienação fiduciária, é um excelente negócio, consubstancia uma arrematação por menos de 50% do efetivo valor de mercado desse imóvel. E aqui, nesse caso, era tão bom negócio que houve uma prolongada disputa. E esse imóvel foi vendido por mais de R$400 mil. E ainda assim, continuou sendo um excelente negócio, pois o valor de arrematação somado ao valor da dívida assumida com a compra desse imóvel ainda ficou abaixo de 50% do valor efetivo de mercado desse bem. E é importante dizer que todas essas informações estavam no edital de leilão, estavam no site da Alfa Leilões e os interessados conseguiam conversar sobre isso aqui com a nossa equipe, conseguiam compreender perfeitamente todos os detalhes do caso, tanto que acabou acontecendo um leilão positivo com uma prolongada disputa. Outro caso semelhante a este aqui foi um leilão de um apartamento em Perdizes, aqui em São Paulo. Nesse caso foi interessante porque havia alienação fiduciária, contudo, o parâmetro para participação nesse leilão, o parâmetro valorativo, era o valor de avaliação desse imóvel. O valor de avaliação desse imóvel era um pouco acima de R$600 mil e o lance mínimo a partir de R$400 mil. E o detalhe mais importante, que nós vamos até colocar aqui na tela para você ver, e vamos também deixar o link desse lote no nosso site, o ponto importante era que o saldo remanescente da arrematação, ou seja, uma vez arrematado, pagando-se o valor do processo e o valor da dívida tributária, seria destinado ao credor fiduciário, seria destinado para o pagamento do saldo devedor dessa alienação. Então, com a arrematação que ocorreu por valor próximo de R$400 mil, todos os valores foram pagos, tanto o valor de execução, quanto o débito tributário e quanto também a alienação fiduciária. Então, o arrematante comprou esse imóvel por R$400 mil e na prática não assumiu nenhuma dívida, porque o próprio valor da arrematação pagou até mesmo a alienação fiduciária que ainda existia sobre esse imóvel. Então, aqui, na prática, foi uma arrematação da propriedade. Juridicamente, tecnicamente, foram leiloados os direitos do devedor fiduciante, mas o valor colocado no processo já pagou todos os débitos, de modo que a alienação fiduciária foi quitada. Então, o arrematante já ficou com a propriedade desse bem sem nenhuma obrigação pecuniária. E este caso aqui, importante destacar que foi vendido pelo lance mínimo. Por quê? Porque muitas pessoas não conhecem o leilão de verdade. E quem conhece acaba saindo à frente.
Essa pessoa que arrematou já fez outras arrematações aqui na Alfa Leilões, sabe da qualidade do nosso trabalho e conhece o leilão de verdade. Então não deixa passar boas oportunidades e, como neste caso, arrematou os direitos e foi uma arrematação muito positiva. A arrematação dos direitos foi um excelente negócio. E com isso concluímos o vídeo de hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu like, compartilhe este conteúdo com quem, assim como você, vai gostar de conhecer o leilão de verdade. Sugira uma pauta, deixe aqui um comentário, teremos prazer em responder. E também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e vamos juntos continuar conhecendo o leilão de verdade. Até a próxima!